Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. Quem acompanha o meu canal vai lembrar disso, vai lembrar dessa frase que eu usei quando eu ouvi o disco do Dark Side of the Moon, Redux, do Roger Waters, aquela versão triste, sombria, depressiva e arrastada do disco clássico do Pink Floyd de 1973. E quando eu fiz o meu primeiro vídeo de impressões, quando eu tinha acabado de ouvir o Dark Side of the Moon Redux, eu havia até comparado com uma banda que eu gosto muito, o Nick Cave and the Bad Seeds, né? Uma comparação, né? Meio desonesta, mas é porque eu gosto muito do Nick Cave também e The Bad Seeds, né? Mas eu tinha feito essa comparação. Enfim, agora, depois de ter problema com um monte de gente, que eu não quis nem falar, ele teve problema com uma galera de um monte de banda aí, o Roger Waters, né? E agora, como ele teve problema com Nick Cave, tá rolando um desconforto entre eles, eu decidi falar desse desconforto aqui, porque eu tinha comparado o som do Redux com o som do Nick Cave e sua banda. Tu conhece Nick Cave, aquele cantor e compositor australiano, cara, que eu gosto muito, tem músicas fantásticas, discos fantásticos. É um cara que tem uma característica própria. E ele agora numa entrevista, quando foi perguntado sobre o que ele acha da atitude do Roger Waters, o Nick Cave ele falou que ele acha a atitude super embaraçosa e que não concorda, né, com a atitude do Roger Waters. Inclusive citou o Brian Eno, porque o Brian Eno e o Roger Waters, e segundo Roger Waters, milhares e milhares de outros artistas fazem parte do BDS. O que é o BDS? O BDS eu anotei aqui, ó, sigla para boicote, desinvestimentos e sanções contra Israel por conta da situação que está acontecendo lá, né? O Roger Waters, inclusive, num debate que ele participou no programa do Piers Morgan, o programa Incensurado, que foi ao ar dia 4 de julho lá na Inglaterra, né? Porque o Piers Morgan tinha dito que o Roger Waters era um astro do rock idiota. O Roger Waters não gostou, né? E o Piers Morgan chamou ele para participar do programa dele. No meio do programa estava lá o Piers Morgan dizendo que haviam provas daquelas coisas todas que o povo de Israel, o exército de Israel estava fazendo contra o povo ali da faixa de Gaza, enfim, né? E o Roger Waters, é claro, ele está a favor do povo palestino que está sofrendo ali na faixa de Gaza. Você conhece muito bem, sabe que o Roger Waters ele deixa muito claro suas opiniões, né? E não tem papas na língua. E ali foi uma discussão quanto a isso. Também o Piers Morgan havia falado sobre a briga do Roger Waters com a Polly Sanson, que acabou também indo para o David Gilmour, que também tweetou falando que concorda com tudo que a Polly Sanson fala sobre o Roger Waters em relação à sua visão política. Mas enfim, conta tudo isso aí que você sabe, o Roger Waters, naquele programa ali do Piers Morgan, né? Ele agora fez 81 anos, agora dia 6 de setembro, né, na ocasião do lançamento do poderosíssimo grande disco do David Gilmour, o Lock and Strange. E ele no programa, ele começou a falar sozinho, quando o Piers Morgan fazia algumas perguntas para ele mais cabulosas, o Roger Waters virava para o lado contrário, né, do entrevistador e ficava: não responda ele, não faça isso, não grite com ele como ele está gritando com você. E ele começou a falar sozinho. Por 2 ou 3 vezes ele ficou falando sozinho durante o programa do cara, uma atitude muito esquisita. Pois é, quando o Nick Cave ele deu a sua opinião sobre a posição do Roger Waters e desse grupo, desse movimento chamado boicote, desinvestimentos e sanções contra Israel, o Roger Waters acabou, claro, sabendo das declarações do Nick Cave e foi na sua conta do Facebook e gravou um vídeo lá, cara. Eu fui ver o vídeo. O Roger Waters, cara, ô Nick, cara, por que tu mexeu com o cara? O cara tá quieto lá, cara, o cara com seus 81 anos,
O cara tá quieto lá, pô, tá falando das coisas dele, deixa ele quieto, pô. Se alguém perguntar alguma coisa para você, que nem perguntaram para ele lá no programa do Piers Morgan lá, faz que nem o Roger Waters, cara. Fica falando consigo mesmo aí, dizendo para não responder o cara. Pois é. Mas você respondeu. Aí o Roger Waters foi lá na conta dele do Facebook e fez um vídeo direcionado ao Nick Cave. Ele falando, né, que primeiro que ele chama o Nick Cave de... Não posso falar aqui? Posso falar o nome não? Chama de shit, aquelas coisas todas ali, chamou Nick Fuck Cave. Aí ele começa a falar com um Nick Cave, ele começa a falar com ele como se fosse uma outra pessoa. Ele conta a história ali, o Roger Waters, nesse vídeo da conta dele no Facebook, que uma mulher e um homem estão carregando ali no território ali da Palestina que está sendo bombardeado por Israel. Esse casal está levando o seu filho, que está em pedaços, dentro de um saco plástico. Roger Waters falando isso e pedindo para o Nick Cave prestar atenção. Pay attention, pay attention. O casal para no meio do caminho, um caminho que não leva para lugar nenhum. É claro, afinal o casal está levando ali o filho em pedaços dentro de um saco plástico, após uma explosão de alguma bomba daquela ali de Israel, enviada naquele local. E o casal para, Nick, o Roger falando para o Nick, e o casal para, e a mulher começa a escrever ali na areia, para você. Aí ele começa a falar uma série de coisas como se fosse uma carta da mulher que perdeu o filho endereçado ao Nick Cave. É fácil entender, é fácil entender. Você, cadê a sua simpatia? Você é empático? Aí depois de falar um monte de coisa, ele fala que o Brian Eno e milhares de outros músicos que ele não citou também fazem parte desse movimento, né? Que é o movimento BDS, que eu já falei para você da sigla o que é. Então tá aí mais um episódio do Roger Waters e suas batalhas intermináveis contra o mundo. Tem até um vídeo que eu fiz no começo do canal aqui, já deve ter um ano, o canal fez um ano agora em setembro, que eu botei Roger Waters versus Pink Floyd, eu contra o mundo. O cara briga com todo mundo, cara. Então quer dizer, essa é a nova do momento. Ele se levantou contra o Nick Cave, porque o Nick Cave também fez declarações contra ele. E tá aí mais uma batalha, né? Vai vendo. Eu peço a você que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, você dê sua opinião sobre essa situação, né? Eu não gosto de política, não gosto de falar de política, não entendo de política, não entendo mesmo, mas eu vejo algumas coisas, entendeu? Eu precisaria saber de muito mais coisas para ter uma opinião formada sobre o que o Roger Waters pensa, mas nenhuma morte, genocídio, massacre é justificável, entendeu? Então, vamos ver como é que a situação aí de Israel vai acabar e você que não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço.